No dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I deu seu famoso grito: Independência ou morte, iniciando assim o processo de independência do Brasil da coroa portuguesa. Mas isso a gente aprendeu na escola. Nós aprendemos isso mais ou menos no terceiro ano do fundamental. E com o passar dos anos escolares, os professores nos vão apresentando mais fatos sobre esse acontecimento histórico para o nosso país. Porém, se eu te perguntar agora o que aconteceu exatamente para que esse momento chegasse, você saberia me responder? Hoje, dia 7 de setembro, eu dou início a um novo quadro aqui no canal, o Hoje na História, onde conto os acontecimentos que marcaram esse dia na história. E hoje começaremos falando sobre o dia 7 de setembro, o dia da independência do Brasil. Então sente-se, acomode-se e venha conosco nessa viagem temporal. O ano é 1807. A coroa portuguesa, por livre e espontânea pressão de Napoleão Bonaparte, resolve tirar suas férias forçadas na sua colônia nas Américas. E com isso eu quero dizer que eles vieram para o país por pressão de várias coisas que estavam acontecendo na Europa. E se viram obrigados a vir para as Américas, para a sua colônia, o Brasil. A partir do momento em que Dom João VI pisa em solo brasileiro, ele decreta que todos os portos devessem ser abertos às nações amigas para comércio. E isso é um grande avanço, pois antes disso, o Brasil só tinha permissão para comercializar com Portugal. E após esse decreto, o Brasil passa a ser um país comercial, podendo vender e comprar de qualquer nação amiga. Em 1815, com o eixo da coroa de Portugal movida para o Brasil, Dom João declara que não somos mais uma colônia, e agora somos o Reino Unido de Portugal e Algarve, passando de colônia para uma extensão de Portugal. Em 1820, acontece em Portugal uma revolução constitucionalista, ou Revolução do Porto. Basicamente, eles exigiam o retorno da família real para Portugal e a restituição do pacto colonial, ou seja, eles queriam que o rei voltasse para casa e queriam nos transformar em colônia novamente. Ou seja, eles vêm aqui, roubam nosso ouro, nos dão um chapéu e um espelho, e quando eles percebem que já estamos maiores que eles querem transformar a gente em escravos de novo. Já pensou se os engenheiros de Prometheus pensassem da mesma forma? Eles iam chegar aqui, dar uma espada do Darth Vader, uma roupa do Capitão Kirk e iam pegar toda a água do nosso planeta e mandar a gente para uma colônia mineradora de diamante em algum planeta por aí. Pera, perdi o foco. Voltando, a elite brasileira não ficou nada feliz com a notícia de que a família real teria que voltar para Portugal, porque eles foram os principais beneficiados por eles estarem no país. Essa elite eram os senhores feudais, e com a abertura dos portos, eles puderam lucrar muito mais. Vendo que eles não estavam felizes com isso, Dom João, que não era bobo, tentou adiar ao máximo a sua partida, porém foi inevitável, e em 1821 ele teve que retornar a Portugal, deixando assim seu filho, Pedro de Alcântara, para cuidar do país em sua ausência, se tornando assim o príncipe regente do Brasil. Porém, havia uma pressão parlamentar para que Pedro voltasse para Portugal, porque o Brasil seria rebaixado de novo colônia. E a população do Brasil queria que ele ficasse no país, pois se o Brasil retornasse ao status de colônia, isso quebraria total o lucro dos senhores feudais. Então, Pedro, com a ajuda popular, fez um abaixo-assinado com mais de 8.000 assinaturas, que para a época era muito, exigindo que ele ficasse no Brasil. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, Pedro disse as seguintes palavras: como é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. O famoso dia do fico. Aqui vai uma curiosidade. Não foi exatamente assim que foi o discurso dele. Essa foi a melhor forma para entender o que ele quis dizer, e é a versão escolhida para entrar para a história. E falou a seguinte frase, que não consigo ler a direito se não estiver meu óculos, por favor, produção. Convencido de que a presença de minha pessoa no Brasil interessa ao bem de toda a nação portuguesa, é conhecido que a vossa vontade de algumas províncias assim que requer, demorarei a saída até que as cortes de meu augusto pai senhor deliberem a este respeito, com perfeito conhecimento das circunstâncias de que tem ocorrido. Opa! Assim que ele falou isso, ele falou: vocês entenderam?
Porque se vocês entenderam, eu vou ficar admirado que nem eu entendi. Então, digo ao povo que fica. Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Digo ao povo que fico. Imagina um discurso desse pra galera daquela época entender o que ele estava querendo dizer. Acho que até hoje em dia não qualquer um que entenderia o que ele queria dizer com tanta facilidade assim, né? Muitas coisas na história de Dom Pedro foram levemente alteradas para que ficasse mais bonita a imagem dele aos olhos do mundo. Porém, se formos analisar os fatos, não foi exatamente assim que aconteceu. Porém, são as referências históricas melhores que nós temos de todos esses acontecimentos. Voltando. O rompimento ficou cada vez mais evidente com algumas medidas aprovadas no Brasil. Em maio de 1822, foi decretado o Cumpra-se, medida que determinava que as leis e as ordens decretadas em Portugal só teriam validade no Brasil com o aval do príncipe regente. No mês seguinte, em junho, foi determinado uma convocação de eleição para a formação de uma Assembleia Constituinte no Brasil. Essas medidas reforçavam a progressiva separação entre Brasil e Portugal, uma vez que as ordens vindas de Portugal já não tinham mais validade aqui, conforme determinava o Cumpra-se, e, além disso, esboçava-se a elaboração da primeira Constituição para o país, com uma convocação de uma Constituinte. A relação das cortes portuguesas com autoridades brasileiras permaneceu irreconhecível e prejudicial aos interesses dos brasileiros. Então, Pedro viaja para São Paulo em busca de apoio político e deixa Leopoldina, sua esposa, no comando do Brasil. Em 28 de agosto de 1822, ordens de Lisboa chegaram ao Brasil com a mensagem de retorno imediato de Pedro para Portugal. Além disso, anunciava-se o fim de uma série de medidas em vigor no Brasil tidas como privilégios pelos portugueses, e os ministros de Dom Pedro eram acusados de traição. A ordem lida por Maria Leopoldina a convenceu da necessidade do rompimento com Portugal. Em 2 de setembro, organizou a sessão extraordinária e assinou a Declaração de Independência e a enviou para Pedro, que estava em viagem a São Paulo. Então, um mensageiro é mandado ao encontro de Pedro para que as cartas fossem entregues. Então, após ler e ratificar a declaração, nesse momento, no dia 7 de setembro de 1822, Pedro deu seu famoso grito: independência ou morte. Muitos historiadores dizem que não foi bem assim que aconteceram esses fatos. Dizem que ele estava todo cagado, que estava vestido como um tropeiro, com um chapéu de palha. Mas a verdade é a seguinte: não há como saber como aconteceram esses momentos, com 100% de certeza. Não existem evidências históricas o suficiente para dizer como realmente aconteceu esse momento. Já existiam máquinas fotográficas na época, porém elas eram assim, eram gigantescas, extremamente raras, então não havia como fotografar ou registrar aquele momento. Supõe-se que foi desta forma pelos relatos dos generais de Dom Pedro e pelas pessoas que passavam perto. Também temos a representação feita mais próxima da data desse momento, que foi o famosíssimo quadro de Pedro Américo, esse quadro aqui. E esse quadro retrata mais ou menos como ocorreu o momento. Pedro Américo nasceu 22 anos depois do Grito da Independência e teve seus estudos bancados pelo próprio Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I. E então, conclui-se que as referências que ele teve para pintar o quadro foram de pessoas que viveram o momento, pessoas que estavam passando ali perto, ou até mesmo de seus generais que ainda estavam vivos na época que ele pintou este quadro. Na tarde de 7 de setembro, Dom Pedro compôs o hino da independência. Após sua viagem, Pedro retorna ao Rio de Janeiro e em 12 de outubro, seu aniversário, ele é aclamado como imperador do Brasil. Por muito tempo, essa foi a data que os brasileiros comemoravam a independência do Brasil. Porém, somente em 1º de dezembro, Dom Pedro manda uma carta a Portugal informando sua separação da coroa portuguesa. Após isso, houveram muitas guerras de independência, que duraram cerca de 2 anos,
E os principais conflitos aconteceram no Pará, na Bahia e em Montevidéu, que na época fazia parte do Brasil e hoje é capital do Uruguai. A independência só ocorreu de fato em 29 de agosto de 1825, quando ocorreu o Tratado de Amizade e Aliança entre o Brasil e Portugal. Porém, esse reconhecimento não saiu muito barato para o nosso pequeno grande país. Os cofres públicos tiveram que desembolsar mais de 2 bilhões de libras esterlinas. E essa é a real história por trás da independência do Brasil. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, cara. Se inscreve aqui no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Agora eu vou começar a postar mais vídeos nesse estilo histórico assim. Vão ver os outros quadros do canal ainda, eu vou fazer mais quadros assim. Porém, eu tô querendo dar o início a um novo quadro do canal aqui. Então se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações e se você é inscrito, vê se o YouTube não tirou sua inscrição. Então galera, é isso e até a próxima.